tratou, né, e paramos de falar lá no ICMS, cheguei aqui, né, na tabelinha da incidência de ICMS, e que aí, né, essa barra diagonal aqui, que tem os numerozinhos vermelho, em preto, etc. Espera aí que, na verdade, eu não estou compartilhando com vocês, ninguém vai ver nada. Vai ficar difícil. Compartilhar o slide. Vamos ver se vai. Aí. Beleza. Estão vendo agora os slides aí, pessoal? Deixa eu avançar lá para onde a gente parou. Aqui. Então, falamos sobre o ICMS. E aí vejam, né, que essa é aquela tabelinha das alíquotas do ICMS. Aí, nessa linha diagonal aqui, que tem esses, né, os quadradinhos coloridos, né, é a incidência do ICMS quando a transação é realizada dentro do mesmo estado. Né? Então, quando eu realizo, por exemplo, o estado do Paraná aqui, né, quando eu realizo alguma operação de circulação de mercadorias ou de serviços, que são delimitados àqueles de transporte interestadual, transporte municipal ou comunicações. Fora esses serviços, aí nós vamos ver lá se vai incidir o ISS, tá? Então, o ICMS é circulação de mercadorias e serviços, mas é limitado a esses serviços que a legislação separou, tá? Que deu a competência para o Estado. De resto, a gente vai ver lá ainda hoje no ISS. E a alíquota praticada, então, dentro do Estado, é essa aqui, é a de 18% no Estado do Paraná. Então, para esse tipo de transação, quando você incide lá no fato gerador do ICMS, a alíquota aplicada aqui dentro do Estado do Paraná é de 18%. Agora, essa tabela, pessoal, tá, ela se refere a transações, né, que são realizadas de maneira interestadual, né? Então, entre os estados. Vejam que de um lado da tabela aqui nós temos a origem, né? Então, de onde vai sair, por exemplo, essa mercadoria e o destino dessa mercadoria. Então, vejam lá que, por exemplo, se eu do estado do Paraná estou enviando um produto, né, uma mercadoria para o estado, vou colocar aqui, Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, pegando a nossa tabela, a gente vê que a alíquota que vai ser aplicada de ICMS nessa transação é de 7%, tá? Não é de 18%, porque não é dentro do estado. A partir dali, né, se o estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, revender esse bem, né, essa mercadoria, vai incidir a alíquota referente ao ICMS estadual, lá dentro do próprio estado do Mato Grosso do Sul. E aí eles vão aplicar a alíquota deles lá, que é de 17%. Quem define essas alíquotas internas é a legislação estadual. Então, a legislação estadual aqui para nós do Paraná definiu que as alíquotas de ICMS vão ser de 18%. Tá? Agora, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, ficou estabelecido que é de 17%, paga um pouco menos de imposto. E essas aqui que são entre os estados, né, elas são combinadas por um órgão, tá? Por uma instituição chamada CONFAZ, né, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que está aqui no próximo slide, né? Então vejam, eles combinam, né, como que vai ser realizada as alíquotas interestaduais, tá? E é por meio de negociação lá. Analisem, tá? Que essa tabela que eu estou trazendo para vocês, pessoal, pode estar desatualizada para o ano que vem já, tá? Porque ela vai sendo renovada. Tá? Então, à medida que o tempo vai passando, as alíquotas vão mudando, o CONFAZ vai lá e renova as suas políticas aí, interestaduais, e aí esses números se alteram, tá? Então, por isso, né, que na legislação tributária tem que ficar muito atento à legislação, tá? Sempre tem que ficar bem atento ao que está acontecendo, porque as alíquotas vão mudando, e se você declarar, né, quando você faz essa declaração lá, ou emite a nota fiscal e não muda a alíquota,
né, você vai recolher o tributo a menor, vai recolher menos do que devia, e aí pode ser que haja alguma consequência tributária para o seu cliente ou para você mesmo, no caso, se você está recolhendo tributo, tá? E não vai ser legal ter que pagar uma multa lá para isso, tá? Lembrar, né, que o ICMS ele é um tributo não cumulativo, então você consegue realizar o desconto, né, das transações passadas nas transações futuras, tá? Então, tudo aquilo que você já pagou a título de ICMS na entrada do produto, da mercadoria, lá no seu empreendimento, você pode abater das negociações posteriores. Tá? Eu trouxe, acho aqui, um exemplo, tá? Então vejam, né? Quando você faz uma transação entre estados, pode ocorrer o DIFAL, né? O famoso DIFAL, diferença de alíquotas entre os estados. A gente viu aqui na nossa tabela que há uma diferença. Quando o estado do Paraná envia algo para algum outro estado, né, pode ser que a alíquota seja de 7% ou de 12%. Tá? Então, para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, por exemplo, a alíquota é de 12%. Mas dentro do estado do Paraná é de 18%. Né? E quando eu envio daqui, por exemplo, para lá, né, é recolhido o valor de 12% do ICMS na saída, tá? E aí, quando lá no estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, que já teve recolhido 12% do valor do ICMS, é realizada uma transação interna, né, e lá eles repassam essa mercadoria para dentro do próprio Rio de Janeiro, a alíquota aplicada é de 20%. Né? Então, tem um diferencial entre a alíquota paga na transação anterior com a paga na transação posterior. Logo, né, isso gera uma diferença de alíquotas entre os estados. O que a gente vai fazer? Seguindo o regime não cumulativo, a gente vai abater o que já foi pago, mas com base na alíquota, né, diferenciada. Então, eu acho que eu trago um exemplo de cálculo aqui, tá? Então, eu estava usando como exemplo uma transação do Rio Grande do Sul para o Piauí. Né? Então, veja, se a mercadoria é vendida do Rio Grande do Sul lá para o Piauí, a alíquota que vai ser aplicada nessa transação para o ICMS é de 7%. Aí, lá no Piauí, a empresa realiza a venda dessa mercadoria. Então, adquiriu do Rio Grande do Sul, recolheu 7% de ICMS. E aí, ele vai ter que fazer a venda, né? Fez a venda novamente, incidiu novamente lá no ICMS, vai ter que recolher. Como é dentro do estado do Piauí, lá na nossa tabela, o valor da alíquota é de 18%. Tá? O que ele já recolheu foi 7%. Tá? Então ficou de diferença aí para ele recolher, de diferença de alíquota, 11%. Tá? Ele vai abater lá os 7% já pagos na transação anterior. Tá? Eu acho que eu trago um cálculo aqui como exemplo, né? Aquele cálculo que a gente viu na aula passada, do ICMS, que é bem peculiar, né? Aquele cálculo por dentro que eu comentei com vocês. Que na própria cobrança do tributo do ICMS, a hora que você vai para descobrir a base de cálculo dele, a base de cálculo do ICMS já inclui o valor do ICMS. Né? E para chegar nesse valor é utilizada essa formulazinha aí do cálculo por dentro. Tá? Então, vamos lá para o exemplo. Então, compras vindas do Rio Grande do Sul foram de R$10.000. Tá? E a alíquota para o Piauí é de 7%. Tá? Então, o valor do ICMS seria de R$700. Tá? Isso que teria que ser recolhido. Aí, lá no Piauí, eles vão pensar, bom, eu preciso ter uma margem de lucro neste produto. Né? Para mim, o que fica bom, que seria que cobriria meus custos, né, que cobriria os tributos e me daria um lucro desejável, aquilo que eu quero ganhar com a venda desse produto, é mais ou menos 10% desse valor. Então, se a gente faz a conta por fora, né, você vai pegar esses 10%, vai fazer a conta e vai dar R$11.000. Né? 10% dos R$10.000 dá 11 mil. Mas, né, se a gente for fazer o cálculo,
né, com o ICMS já incluso nessa base de cálculo, tá? O valor correto é R$ 11.111,11, tá? E aí a gente aplica aquela formulazinha do cálculo por dentro. Então, eu quero 10% de lucro nesse produto, tá? Nessa transação. Então, eu tiro do total, dos 100%, eu tiro 10%. Eu fico, o que me sobra é 90%. Tá? Divide esse 90% por 100, fico com 0,9. Vejam, isso aqui, pessoal, tá? É uma fórmula rápida, tá? Não você vai sempre aplicar dessa maneira. Ah, o lucro que eu quero é 15%? 100 menos 15%. Daria lá 85%. Aí divide por 100, vai te dar 0,85. Aqui no nosso exemplo é 10% a margem de lucro que a gente vai trabalhar. Beleza. Aí, cheguei no resultado de 0,9. Muito bem. Com esse resultado de 0,9, eu pego o valor do meu produto, tá? E divido por esse número, né, que eu cheguei. Divido 10.000 pelos 0,9. Tá? E aí me dá o valor de R$ 11.111,11. Este valor aqui é o valor do seu produto com o lucro mais o ICMS que você deve recolher. Tá? Então, lá no Piauí, qual é a alíquota do ICMS? É 18%. Então, eu vou calcular 18% dos R$ 11.111,11, tá? Que me dá lá um valor de R$ 2.000. E aí, eu vou descontar o ICMS já recolhido na transação anterior, que foi de R$ 700. Tá? E aí, no fim das contas, né, nessa segunda transação, eu recolheria de ICMS R$ 1.300. Tá? Então, essa fórmula, né, eu já apresentei no outro cálculo, no outro exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui. Né? Vejam lá, né? Vamos rapidinho passar novamente por esse aqui. Ó. Nesse aqui, o valor que eu queria vender a mercadoria já não está em percentual de lucro, de margem de lucro que eu quero. Está em valor fechado. Então, se o comerciante quer vender alguma coisa e esse valor que ele vai vender é de R$ 1.450. É isso que ele entende que para ele vai gerar lucro, vai ser o suficiente para cobrir seus gastos e gerar esse lucro aí. Dentro desse valor, para ele poder calcular o ICMS, ele já tem que incluir o valor do ICMS. Né? Se o cálculo fosse por fora, é 18% de 1.450. Fechou, faz o recolhimento e deu. Tá? Como aqui, né, o cálculo é por dentro, tá? Aí ele vai ter que fazer essa formulazinha aí. Então, em tese, né, o valor final que ele teria que cobrar nesse produto seria de R$ 1.768,29, para no fim das contas ele receber, já descontado o ICMS, os 1.450 que ele queria inicialmente. Tá? Então, vejam lá, mesma fórmula. Né? Aqui, qual que é o valor do ICMS? Né, que eu estou querendo descobrir para poder cobrar já do meu cliente, né, do consumidor lá final, ou no caso próximo na cadeia, né, para eu poder receber R$ 1.450. Tá? É o valor do ICMS. Tá? E o valor do ICMS é 18%. Então, do total, eu vou tirar 18%. Isso sobra para mim 82% desse valor. Tá? Divido 82% por 100, né, para chegar no número já ali na fração que nós podemos continuar a fórmula, 100 percentual, divido o valor original, aquele valor que eu gostaria de vender, né, pelo valor que eu encontrei da diferença do ICMS, e chego nesse valor, R$ 1.768,29. Deste valor aqui, tá, eu faço a incidência do ICMS. Aí eu vou cobrar, vou recolher o ICMS com base neste valor aqui, tá? Que daria 318,29. Veja, a hora que você fizer o recolhimento dos 318,29, vai te sobrar lá os R$ 1.450 que você queria em primeiro lugar. Tá? A questão é que,
né, a alíquota do ICMS, ela às vezes parece um pouquinho mentirosa, né, porque ela fala lá que é de 18%, mas no fim das contas essa é a alíquota nominal, né, o que está dizendo na lei lá que é cobrado, mas no fim das contas a alíquota efetiva, a alíquota real, né, pela diferença que nós percebemos aqui nesse tipo de cálculo, tá, e esse cálculo, pessoal, ele é chancelado pelo STJ, tá? É o Superior Tribunal de Justiça que diz que é assim mesmo que tem que ser feito, tá? Vai nos dar lá uma alíquota efetiva de 21,95% de ICMS, tá? O cálculo é esse mesmo, tá? Por mais estranho que possa parecer, é assim que ele é realizado. Muito bem. E aí lá obviamente sempre abatendo aquilo que já foi pago na cadeia anterior, né? Então, se você já, por exemplo, adquiriu esse produto anteriormente e já pagou o ICMS, né, você pode ir descontando aquilo que você já recolheu, né? Na hora da compra, você recolheu o ICMS. Na hora da venda, você recolhe o ICMS menos o que já foi pago na compra. Isso é a não cumulatividade do ICMS. Beleza? Com relação à alíquota da importação, pessoal, tá? Então tem na tabela aqui também, vejam, tem no último quadro aqui nós temos o IM, tá? Que é a alíquota de importação, tá? É considerada esta alíquota de importação em dois casos, tá? Apenas é considerada quando, se o produto, né, for composto, por exemplo, né, então você importa várias peças, né, de fora. Você precisa de vários elementos que vão constituir o seu produto final do exterior. E outras partes desse produto que você vai montar aqui no Brasil, por exemplo, as peças são de natureza brasileira, são de origem brasileira. Se esse produto for menos de 40%, tá, de peças oriundas do exterior, aí ele vai ser tributado ao ICMS na alíquota normal. Você não vai conseguir pagar essa alíquota diferenciada. Então, mais de 40% das peças desse produto que você está criando aqui no Brasil, montando aqui no Brasil, tem que ser importadas, tá? Ou ainda, tá? Ou, obviamente, né, se o produto todo for importado, por exemplo, é um produto só, né? Você já compra e faz a revenda apenas. Daí sim, né, a alíquota de importação. Aí tem que analisar o segundo requisito, tá? Se o Brasil possuir um produto similar, tá, aí sim você paga a alíquota de 4%. Agora, se não houver no Brasil produto similar, aí você não tem direito a essa alíquota diferenciada, tá? Então, tem que sempre fazer uma análise, tá? Aí essa alíquota é de 4%. Também tem que ter um cadastro lá, tá? Essa empresa vai ter que ter um cadastro chamado FCI, né? A ficha de controle de importação, tá? Você vai enviar essas informações diretamente lá para o fisco, né? Lembrando aí que você vai recolher imposto de importação, que é de competência da União, e o ICMS, para onde você vai enviar essas informações, é de competência dos estados. Tá? Então, essas informações vão para a Receita Estadual. Então, se você estiver lidando com alguma empresa que trabalha com importação, você pode analisar que às vezes essa empresa está recolhendo lá ICMS na alíquota total, né, comum, e ela tem direito aí a essa aplicação de alíquota diferenciada por questão da importação. Tá? Então, também é uma situação interessante de analisar. Beleza. Então, vimos dos estados o ITCMD, né, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Vimos o ICMS, tá? Também de competência dos estados, né? E por último, vimos também o IPVA, né, aquele de propriedade sobre veículos automotores.
Tá? Então, encerramos aqui, né, a análise dos impostos de competência dos estados. Beleza. O que nos falta, então, para encerrar essa matéria de impostos em espécie, né? Os impostos municipais. Cada vez que nós vamos afunilando mais, né, os impostos, lá, primeiro os da União, agora para os dos municípios, a matéria vai ficando mais complexa no sentido de quantidade de normas. Porque lembra da pirâmide de Kelsen lá, pessoal, que nós temos a Constituição Federal no topo, as leis complementares em segundo lugar, leis ordinárias federais em terceiro lugar, depois nós vamos ter leis ordinárias estaduais, depois embaixo, leis ordinárias municipais. Aí temos decretos federais, decretos estaduais, decretos municipais, que são tipos de normas, né, que são emitidas pelo Poder Executivo. Né? Então vem lá, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba e emite um decreto para tratar sobre o IPTU esse ano, por exemplo, alguma mudança na legislação municipal. Tá? Vejam que é uma norma bem pequena, bem fraca, frente a uma norma federal, né? Uma norma da União. E aí, qual que é o problema disso, que a matéria que vai se afunilando aqui nos impostos cria? Né? É que o direito tributário ele é regido primariamente pela Constituição Federal, logo em seguida por uma lei complementar, né, que vem logo abaixo da Constituição Federal, que é o CTN, o Código Tributário Nacional. Depois disso, né, aí temos os decretos, né, da União, os decretos federais, que vão dispor aí sobre os impostos federais. Quando chegamos nos impostos estaduais, nós nos deparamos com a legislação estadual e com os decretos estaduais. Então, para cada estado, nós vamos ter uma legislação específica estadual para tratar de ICMS, de TCMD e de IPVA. Então, para cada estado vai ter uma norma diferenciada. Em regra geral, né, a Constituição e o Código Tributário Nacional, eles dão parâmetros para serem seguidos. Né? No caso do IPVA, por exemplo, quase não tem parâmetro. Né? Cada estado faz do seu jeito. Né? Agora, já para o ICMS, por exemplo, não. Tem muito mais diretrizes a serem seguidas, né, do que o IPVA, por exemplo. Tem muito mais norma geral lá no Código Tributário Nacional, em decretos, né, federais, etc. E agora que a gente chega nos impostos municipais, né, a gente tem que imaginar que toda a legislação que diz respeito a esses impostos são decorrentes dos municípios. Né? Então, se você vai lidar com o IPTU de Curitiba, né, você anda um pouquinho aqui, né, você chega ali, por exemplo, Matinhos, né, região litorânea, já mudou. Outra legislação, você tem que ir lá pesquisar a legislação de Matinhos, o que diz sobre o IPTU. Às vezes tem isenções que em Curitiba não tem, né? Maringá, Londrina, vai pegar cidades do interior de outros estados, etc. Cada cidade vai ter sua legislação. Então não é que a matéria fica mais difícil ou complexa, é que a matéria ela envolve mais informações diferentes. Né? Eu não posso aprender sobre, por exemplo, lá, o ISS em Curitiba e sair querendo aplicar isso que eu sei em qualquer município. Toda vez que você for gerenciar alguma questão de ISS, vai ter que dar uma analisada na legislação municipal. Tá? É a forma como o nosso país delimitou a matéria tributária. Tá? Vou tomar um gole d'água aqui. Beleza. Primeiro imposto municipal que a gente fala aqui é o ITBI. Então veja, ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens por Ato Oneroso Intervivos. Em alguns lugares, em alguns municípios, esse tributo, esse imposto também é conhecido como ITIV, é o Imposto sobre Transmissão e Intervivos. Então, às vezes, se vocês verem em algum município, às vezes vai lidar no interior, ainda chama lá de ITIV. Tá? E aí você não sabe o que é, fala, meu Deus, né? Inventaram um imposto novo, na verdade não, é o ITBI, tá? É o mesmo. Diferença, né, do ITBI para o ITCMD, é essa palavra aqui, ó. Opa, é essa parte aqui, ato oneroso inter vivos. O ITCMD é uma transmissão
de propriedade causa-mortes, ou seja, porque alguém faleceu, então lá na sucessão vai passar a propriedade de alguém para esse outro alguém, né, para um herdeiro ou para um cônjuge sobrevivente, ou, né, é por doação. A doação é um ato inter vivos, né? O que é o ato inter vivos? Entre pessoas vivas. Mas a doação não é um ato oneroso, é um ato gratuito, né? Você está cedendo a alguém a propriedade de algo de forma gratuita, sem cobrar nada por aquilo, né? Se for doação ou, né, por sucessão, causa mortes, aí a cobrança, o tributo cobrado é o ITCMD, competência do Estado, receita estadual. Agora, se essa transmissão for por ato oneroso inter vivos, aí o que é cobrado é o ITBI, tá? Que é o imposto de competência dos municípios, receita municipal. Beleza. Onde que está previsto, né, a grosso modo, esse tributo? Lá na Constituição Federal, no artigo 156, inciso 2º, e, né, no parágrafo 2º, no CTN, tá, no Código Tributário Nacional, a partir do artigo 35 até o 42, ele vai dar essas diretrizes, vejam, né, ambas normas de caráter federal, tá, então se aplica para o país todo. E aí, do que tem que ser regulamentado o imposto, já que a competência é dos municípios, tá? Nós temos aqui em Curitiba a lei municipal, aqui trata sobre o ITBI, né, que é a mesma que vai falar lá sobre o IPTU, é a Lei Complementar 108 de 2017, tá? Então, tem que entrar lá no sitezinho, no Google, por exemplo, quando você for pesquisar sobre ITBI, e olhar, né? Lei Complementar 108 de 2017, tá? O site da prefeitura, né, quando você entra lá, acha encontrar informações, ele te dá informações de maneira bem resumida, né, de como fazer, o que fazer, quando incide e não incide. Agora, né, se você busca, né, uma profundidade maior no assunto, né, como a matéria de direito tributário, temos o princípio da estrita legalidade, o que define o que acontece ou não acontece é a lei, né? Então, importante a leitura da legislação. Tá? E também para quem, né, quer prestar aí concurso público, né, se vê lá no edital que vai cair matéria tributária, tá? Vejam bem no edital se vai incluir lá impostos municipais. Se for incluir, tem que ler a legislação pertinente aos tributos municipais. Tá? Então, aqui no caso do ITBI, você vai ter que ler a Lei Complementar 108 e assim por diante. Vamos tratando uma por uma. Tá? Cuidado, tá? Quando você lê lá o CTN, que você vai pegar feliz e contente a legislação para estudar uma hora ou outra, e aí você vai ver, tá, que o Código Tributário, ele diz que a competência para a cobrança desse tributo aqui, desse imposto, é dos estados. Só que o CTN, ele é mais antigo do que a Constituição Federal. A Constituição Federal veio em 88, tá? Veio depois da existência do CTN. E ela mudou alguns entendimentos, tá, que o CTN tinha. O CTN é de 1966 e a Constituição é de 1988. Logo, algumas previsões foram ultrapassadas com o CTN. Aqui é uma delas, né? Então, o CTN diz que o ITBI é de competência dos estados, a Constituição Federal diz que o ITBI é de competência dos municípios. Pirâmide de Kelsen, o que vale mais? O CTN, que é lei complementar, ou a Constituição Federal, né, que é o topo da pirâmide? A Constituição, tá? E aí, o que aconteceu no fim das contas? Foi feita essa divisão que eu expliquei para vocês, tá? Isso que eu falei para vocês, essa divisão. Os estados ficaram, então, com a transmissão de bens móveis e imóveis a título gratuito, ou seja, a doação, ou, né, as transmissões causa-mortes, que também são, né, a título gratuito, né? Quando alguém falece, não é cobrado nada de você. A sucessão, né? Você não vai ter que pagar nada pelo imóvel, vai arcar com outros tipos de despesas, né? As administrativas, de processo, de cartório, para realizar lá escrituras, etc. Mas, né, é título gratuito. Quem está te passando o bem não te cobrou nada, ou seja pela morte, seja pela doação.
E para os municípios, restou a transmissão dos bens imóveis por ato oneroso. Tá? Então, tudo aquilo que envolve a cobrança, pagamento, né, para a transferência da propriedade. Tá? Então, esse é o ITBI. Legal. O ITBI ele é considerado um imposto real em matéria de direitos, né, pessoal, de direito em si. Quando a gente fala que algo é matéria de direito real, é um imposto real, tudo que é real está relacionado com bens imóveis. Tá? Então, quando fala que é um imposto real, é porque ele é ligado diretamente ao imóvel, tá? Ligado diretamente a esta propriedade. Então não interessa a condição pessoal do contribuinte, se ele tem dinheiro, se ele não tem dinheiro, não interessa. Tá? Lembram lá que tem o princípio da capacidade tributária ativa, né? O princípio da capacidade tributária, perdão, que diz que o Estado ele tem que cobrar aquelas pessoas que têm sinal de riqueza, né? Que têm dinheiro. Aí você fala, bom, a pessoa ela herdou um imóvel, né, de 50 milhões de reais. Ela é herdeira. Mas ela, né, não trabalha ou recebe um salário mínimo, né, não tem condições nenhuma. Só de imposto aqui, eu estou falando agora do ITCMD, mas digamos que alguém falou, não, então só para me livrar do meu patrimônio, eu te vendo por R$1 esse imóvel de 50 milhões. E a pessoa, né, obviamente aceita. Mas eu não tenho dinheiro para pagar esse imposto, vai ser muito caro, não interessa. Né? Fala, mas eu não tenho capacidade tributária para isso, não interessa. Né? O fato de haver a transmissão desse imóvel, o que interessa é o valor do imóvel, não é a condição da pessoa. Tá? Então vai ser cobrado o imposto. Tá? Aqui, atenta, né, que o STF ele proíbe progressividade em alíquota de ITBI. Né? Então, lembram da progressividade lá no imposto de renda, por exemplo? Né? Quanto mais dinheiro você ganha, mais caro fica o seu imposto, né? Maior a alíquota que você paga. O ITBI, tá? Nós temos a súmula 656 do STF, que proíbe essa progressividade, diferente do IPTU. Tá? No IPTU a gente vai ver que tem essa diferença. Diz lá a súmula. É inconstitucional a lei que estabelece a alíquota progressiva para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis. Tá? Então não pode. O que seria isso? Né? Falar assim, olha, o imóvel de até 50 mil reais paga tanto de alíquota, o imóvel de 100 mil reais paga tanto de alíquota, o imóvel de 200 mil reais paga tanto de alíquota. Isso no IPTU até pode acontecer aqui. Só vai valer essa questão do valor para isenções. Né? Alguns imóveis, dependendo do valor do imóvel, podem ser isentos do pagamento do ITBI. Tá? Beleza. Aqui eu coloquei ITBI com base no valor venal do imóvel, mas acho que tem um slide aqui mais específico falando sobre isso. Tá? Fato gerador, né, do imposto de transmissão sobre bens intervivos. Transferência da propriedade. Tá? Então, vai fazer a transferência da propriedade, incidiu no tributo. Tem que fazer o pagamento. Tá? A hora que você for lá no cartório, né, fazer o registro, você tem que pagar esse tributo. Tá? Se o cartório, porventura, né, hoje em dia já não faz, mas se o cartório, porventura, faz o registro, você não recolhe esse tributo, né, depois a administração pública descobrindo, além de te inscrever lá na dívida ativa, ainda vai te cobrar uma multa, que, se não me engano, aqui em Curitiba, é de 10% do valor do tributo. Tá? Então, além de tudo, você vai pagar, mas o cartório não faz o registro sem o pagamento da guia do tributo, também por força de lei. Tá? Mas pode acontecer, erros acontecem. Aí aqui diz, né, o fato gerador, coloquei aqui, artigo 2º da lei municipal, que é a lei complementar lá, 108 de 2017. Tá? Não estou fazendo a leitura dos artigos para evitar a morosidade. O que tem que entender, né, que é transmissão de bem intervivos por via onerosa, né, pagando. Então, quando que vai ocorrer a incidência? Né? Na transferência da propriedade, que tenha como, né, origem uma transmissão onerosa, uma compra e venda, por exemplo. Né?
Não é grátis. Se for grátis, é doação, doação ITCMD. Tá? Se for oneroso, ITBI. A base de cálculo. Tá? Qual que é a base de cálculo? E aí, né, isso é o tipo de coisa que o cliente sempre... Então o contador se prepare, né, futuro contador se prepare, e eu já estou preparado, que sempre pergunta. Na hora que eu vou fazer a compra e venda, tem o valor venal do imóvel e tem o valor da compra e venda, né, por quanto eu vendi. Qual que eu lanço lá para fazer o recolhimento do tributo? É o valor do contrato de compra e venda ou é o valor venal do imóvel? Porque o valor venal do imóvel, pessoal, a gente pode usar, por exemplo, aquele que está no carnezinho do IPTU do imóvel. O estado, o município, quer dizer, ele faz com base numa tabela, né, que ele mesmo elabora de valor por metro quadrado do imóvel e te diz o valor do seu imóvel para fim de cobrança do IPTU. Ele fala, olha, seu imóvel vale 150 mil reais, então você vai pagar tanto de IPTU. E aí você vai, e o valor de mercado do seu imóvel, aquilo que ele é avaliado, por exemplo, na imobiliária, pode ser 300 mil. Tá? Aí você fala, bom, vendi por, sei lá, 300 mil, vamos dizer. E o valor venal é 150, aquilo que o município entende como valor venal. Primeiro, conceito de valor venal é o valor de mercado, tá? Então, aquilo que vem no boleto do IPTU chama valor venal, mas é porque ele está desatualizado. Dificilmente o município vai manter uma atualização constante do valor venal, porque ele tem que ir tendo em consideração, né, o valor de cada imóvel. Mesmo que seja aproximado, acaba sendo meio inviável para o município ficar atualizando esses valores todos os anos. Então, geralmente, esses valores são bem defasados. E aí a pessoa tende a declarar o valor venal e não o valor da compra e venda. Tá? Qual é o entendimento da justiça aqui, pessoal? Que o valor tem que ser pelo valor maior. Então, se você vendeu por menos do que diz o valor venal do imóvel lá da prefeitura, vai colocar o valor venal. Se você vendeu por mais do que diz o valor venal, você vai colocar o valor do contrato, do quanto foi efetivamente comprado. Agora, lembrando, né, que esse é um tipo de declaração. Você declara e recolhe. Né? O Estado, daí o município, vai ter 5 anos para homologar esse negócio. Se você, né, der para o seu cliente, né, uma informação do tipo, né, não, faz pelo valor menor lá para pagar menos imposto, tá? É um risco que se assume. Se a Receita Municipal descobrir essa, entre aspas, fraude, né, eles podem cobrar, além da diferença do tributo, uma multa, né, inclusive enquadrar aí você na responsabilidade, né, porque, assim como eu, né, esse tipo de consultoria prestada, né, seja pelo advogado, seja pelo contador, nesses casos gera responsabilidade profissional. Vocês, quando estiverem lá com o CRC, vocês vão ter que obedecer um código de ética, uma legislação que impõe responsabilidade profissional a vocês. Tá? E às vezes, né, vocês não vão querer depois ter que pagar essa diferença de tributo para o seu cliente. Tá? Então, cuidado. Tá? É muito comum, né, de pessoas que estão há mais tempo na profissão, né, mais antigamente aí, ainda terem esse tipo de comportamento. Né? Só que vejam, o Estado, ele tem os impostos, né? Eles têm essa característica fiscal, quem fez o trabalho lá lembra. A característica fiscal é puramente a arrecadação, né? É arrecadar dinheiro, ganhar dinheiro. E o imposto, o ITBI é um deles. Então, o interesse aqui do município, né, é ganhar dinheiro com isso, é fazer receita. E se tem uma coisa que o Estado se torna cada vez melhor a cada ano que passa, nesse ponto, né, tributário, é a fiscalização. Então, isso vai melhorando a cada ano, eles estão criando maneiras novas aí de fiscalizar e cada vez mais repassando para nós as responsabilidades de dizer o quanto deve recolher já corretamente. Então, cuidado com isso que pode gerar responsabilidade profissional para vocês mais tarde. Tá? Então, o Estado vai cobrar do seu cliente, e o seu cliente muito bem pode entrar com uma ação contra você. Né? Digamos que ele foi meu aluno,
né? E ele grava as ligações dele lá e faz prova de você falando para ele, não, recolhe pelo valor menor, paga menos imposto, né? Ele entra com uma ação alegando isso, né? E o juiz vai falar, olha, realmente você causou um prejuízo para o seu cliente pela consultoria, né? Indevida, que o cliente ele vai acreditar em você. Tá? Então isso, né, quando vocês se formarem, estiverem aí exercendo, né, vocês vão ter maiores responsabilidades do que meros cidadãos que dão conselhos nesse sentido. Né? Se for, por exemplo, o pai da pessoa e dá um conselho, é um tipo de responsabilidade. Você, enquanto profissional, é outro tipo. Tá? E não adianta fazer cláusula, né, que te desonera da obrigação. Tá? Falar, olha, né, dei duas opções, ou ele recolhia certo ou errado. Se ele recolhesse errado, é a responsabilidade dele. Não vai valer isso, tá? Não vai colar. Tem que sempre passar a informação correta se não quiser correr nenhum tipo de risco. Tá? Muito bem. Então, valor venal, a base de cálculo, valor venal, entendido como o valor de mercado. Se for abaixo do valor venal lá do IPTU, do carnê do IPTU, vai valer o carnê do IPTU, tá? O valor maior vai sempre ser o correto. A alíquota, tá? A alíquota vai depender de município para município, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, né, o nosso aqui de Curitiba, que hoje a alíquota é de 2,7% do valor do imóvel, tá? Tem isenções, tem algumas exceções que a gente já vai tratar. Vejam que, né, pode acabar sendo uma alíquota bem salgada aí, dependendo do valor do imóvel, né? Ainda mais que tem valorizado cada vez mais, os imóveis estão cada vez mais caros aqui em Curitiba. Legal. Quando que não incide o ITBI? Então, quando tiver relacionado ao patrimônio de pessoa jurídica. Então, a empresa, por exemplo, quer inserir lá no seu capital social um imóvel, né, que é do sócio João. O sócio João, ele transfere da sua propriedade particular, de pessoa física, do seu CPF, a propriedade daquele imóvel para a pessoa jurídica, da qual ele é sócio, para integralizar capital social. Falar, então o capital social vai ser constituído deste imóvel aqui. Quando ele faz essa transferência, tá, do imóvel, não incide nenhum imposto. Tá? Então, isso, pessoal, né, também é utilizado muito para fazer fraude, né, com relação a esse imposto. Né? Você transfere, por exemplo, eu quero transferir o imóvel do sócio João para o sócio Pedro, né, dentro da empresa, mas não quero pagar imposto. Né? Fala, bom, cria uma empresa, né, fantasma, entre aspas, né, que não vai, só vai servir para essa transação, transfira o imóvel do João para a empresa, né, para o CNPJ dessa nova empresa, cujo sócio, o outro sócio é o Pedro, e aí essa empresa pede a extinção, né, encerra a empresa. Só que na hora de transferir o patrimônio que tinha na empresa, o imóvel não volta para a propriedade do João, ele passa para Pedro. Com isso, o que não vai incidir? Nem ITBI, nem ITCMD. Né? Porque se ele doasse o imóvel para o Pedro, ia incidir o ITCMD. Se ele vendesse o imóvel para o Pedro, ia incidir no ITBI. Se ele faz essa transação, não incide tributo. Tá? Porque a lei diz, não incide para fim de incorporação no patrimônio da pessoa jurídica ou na extinção empresarial. Então, eles fazem essa simulação. Isso é considerado fraude, tá? Pode gerar aí ação penal, responsabilidade criminal tributária. Então, cuidado também, né? Ao oferecer esse tipo de serviço. Por quê? Porque vocês, na qualidade de profissionais, né, da contabilidade, serão responsáveis por esse tipo de aconselhamento profissional. Tá? Então você fala, não, eu faço um esquema aqui para transferir o imóvel, não vai incidir imposto, etc. Beleza? Né? Você faz. Às vezes, né, isso pode realmente passar batido por uma falha da administração pública em fiscalizar, mas se descoberto, né, além de pagar multa, etc., ter toda uma consequência administrativa que pode sair do seu bolso, tá?
você pode ser, inclusive, responsabilizado criminalmente. Eu quero ver se até o fim do semestre a gente fala da responsabilidade profissional com relação ao direito tributário aqui, que eu acho que seria interessante, né? Responsabilidade criminal, inclusive. Então vejam, não incide para a incorporação do patrimônio, então tudo que for colocado para dentro de uma empresa, né, tudo que for transferido para a empresa não será tributado. Ou, né, quando há cisão da empresa, então uma empresa se divide em duas, né, feita a cisão, né, todo patrimônio que agora era um CNPJ viraram dois. Tudo que é transferido desse CNPJ originário para os novos dois CNPJs de bens imóveis não será cobrado imposto. Na fusão, né, que é quando duas empresas se juntam, tá, e aí nasce uma nova empresa, né, então eram dois CNPJs e viram um só. Tá, ou na incorporação, que é quando eu tenho dois CNPJs, né, incorpora no outro. Então, se extingue aquele que já existia e sobra aquele que o incorporou. Né? Então, não tem uma nova empresa. Ela só engloba aquela empresa antiga. Tá? Então, em todos esses, vejam que toda vez que tem esse tipo de transformação empresarial, o patrimônio ele é movido, né, de um CNPJ para o outro. Nessas transações empresariais não incidem os tributos. Tá? Agora, como comentei com vocês, né, toda essa legislação vai depender também dos municípios. Cada município vai ter algumas diferenças com relação a isenções, por exemplo. Né? Então, trago aqui em Curitiba, lá na nossa Lei Complementar 108 de 2017, nós temos previsão de isenções no artigo 10 e no artigo 11 dessa lei complementar. Tá? Então, vejam, né? Lá no artigo 10 diz para a gente que se você adquirir um imóvel, tá, que venha de algum programa habitacional, tá, se você usa lá aquele sistema de habitação, né, seja da Coab, seja Minha Casa Minha Vida, etc. E o valor do imóvel, tá? O terreno com a construção, você pode contratar lá a empresa que é vinculada, né, a esse programa habitacional para fazer lá, construir seu imóvel. Se não ultrapassar R$100 mil esse valor, não cobre ITBI. Tá? Então você pode ir lá comprar seu terreninho, montar lá, construir o seu patrimônio que você não vai incidir no ITBI. Tá? E aí diz, imóveis residenciais, então vejam, né, excluídos todos os que não têm fim de habitação, tá? E aqui não estamos falando de programa habitacional, estamos falando de imóveis residenciais, tá? Edificados, tá? Então tem que ter lugar para morar, tá? Não pode ser um terreno cru, tem que ter edifício, né? Casa, né, ou prédio. Que sejam financiados por prazo não inferior a 5 anos, vejam como é específica a isenção. Né? Então, todo aquele imóvel que é financiado por prazo não inferior a 5 anos, com garantia hipotecária ou alienação fiduciária. O que é garantia hipotecária ou alienação fiduciária? A garantia hipotecária e a alienação fiduciária, pessoal, são duas modalidades em que o imóvel que você está ou o bem que você está comprando, ele serve como garantia da sua dívida. Né? Então, eu estou comprando o imóvel e o próprio imóvel que eu estou comprando é garantia da dívida. Se eu não pagar o financiamento, a instituição financeira vai lá e toma o imóvel de mim como pagamento. Tá? E aí se abate aquele diferencial do que você já pagou, é devolvido, etc. De toda maneira, né, diferença, a garantia hipotecária ela cada vez cai mais em desuso, né, não está mais sendo utilizado. Por quê? Porque na garantia hipotecária você já tem a propriedade, tá? Então você compra o imóvel, vai financiá-lo, vai realizar um parcelamento, vai dar esse imóvel como garantia. Só que lá no registro de imóveis já é feita a transferência para você, você já é proprietário no registro de imóveis. E aí, se você deixa de pagar o financiamento, para a instituição financeira recuperar esse imóvel, né, tirar das suas mãos, é muito mais difícil.
uma ação judicial, pode demorar anos e anos e anos. E aí é mais complicado, então gera mais insegurança para o credor, para quem empresta o dinheiro. É mais difícil de reaver. Já na alienação fiduciária, que é o que nós chamamos de financiamento, né, de uma maneira mais corriqueira, o bem também é garantia, só que você só tem a propriedade dele quando você termina de pagar. Então, quando chega no fim lá, você pagou a última parcela, aí é realizada a transferência, né? Enquanto isso, o imóvel, aqui no caso do nosso exemplo, mas serve para bens móveis isso aí também, ele fica de propriedade da financeira, né? Da instituição que te concedeu aí esse empréstimo, tá? Então, é muito mais utilizada a alienação fiduciária do que a hipoteca hoje em dia, mas ainda existe alguns contratos aí que envolvem hipoteca. Nos Estados Unidos ainda é muito comum, né, a utilização da hipoteca. Legal. Vejam, então, se tiver financiamento de mais de 5 anos ou mais, ou a garantia hipotecária, né, num contrato de financiamento desse, se for até 100 mil reais, não paga ITBI. Tá? Então, comprou imóvel financiado em mais de 5 anos, não paga ITBI. Se o imóvel tem, né, o valor entre 100 e 150 mil, a alíquota é de 0,5%. Então, você vai pagar ITBI, mas vai pagar 0,5%. Tá? Passou de 150 mil reais o imóvel, a alíquota normal, 2,7% do valor venal, tá? Do valor do imóvel. Interessante notar algumas curiosidades ou, né, coisas do dia a dia, é que quando você compra um imóvel financiado, geralmente as instituições financeiras elas já incluem para você no financiamento o valor do ITBI, para não chegar lá no fim do contrato, né, paguei a última parcela, tem que fazer a transferência, daí tem que pagar o tributo. Né? Daí você vê lá, putz, eu financiei o imóvel de 500 mil, chega no fim lá, eu tenho que pagar 2,7%, dá quase, sei lá, 15 mil reais de imposto. Né? Só, putz, agora tem que ou ir guardando esse dinheiro para pagar lá no fim, e geralmente as instituições financeiras já incluem no financiamento esse valor, você já vai pagando, né, dentro da parcela lá do financiamento, o ITBI incluso. Cuidar, né? Deixo aqui o alerta para quem for verificar o slide depois, tem que verificar a legislação municipal. Nós estamos falando de Curitiba, isso pode se alterar. O município de Colombo, né? Não sei como é o imposto de transmissão de bens intervivos lá, pode ser muito diferente, pode ser muito parecido, né? Mas tem que analisar um por um. Né? Aí não se espera de ninguém que se decore aí a legislação de cada lugar. Mas cada vez que você for lidar com alguma diferença municipal, né, nesses impostos, o ISS, o ITBI ou o IPTU, você vai ter que analisar a legislação municipal. Tá? Vejam, aqui eu falei de isenções, né? Não falei de imunidades. Tá? Então, isenção é quando? Pratico o fato gerador, mas não pago. Tá? Não precisa pagar o imposto. Agora, na imunidade, não. Tá? Na imunidade, não há nem a incidência do imposto. Né? Você nem incidiu lá no fato gerador. Então, veja, né? Qualquer tipo de aquisição originária não vai gerar o fato gerador, não vai realizar o fato gerador do ITBI. Professor, o que é esse troço de aquisição originária? A aquisição originária é quando este bem, essa propriedade, não tem outros donos antes de você. Tá? A uso capião é um exemplo. Né? Então, a uso capião é uma forma de aquisição da propriedade originária. Tá? Professor, mas no uso capião pode ter um proprietário anterior do terreno. Pode, mas para fins, né, de incidência do imposto, né, para fins de negócio jurídico, é entendida como aquisição originária, como se não tivesse ninguém antes, né, porque você ficou tanto tempo naquele terreno que você adquiriu a propriedade dele. Tá? E aí nisso, né, você não vai gerar quando você for lá efetuar, por exemplo, né, a transferência da propriedade na escritura lá do imóvel, não vai gerar pagamento de TBI nem de TCMD, porque houve a
aquisição originária. Tá? Aí, a uso capião é matéria de direito civil, né, pessoal? São várias hipóteses aí de uso capião. E tem que estudar uma por uma delas. Mas a ideia é, você fica um bom tempo num terreno ou numa casa, um imóvel, que não é seu, tá? Nesse prazo, essa posse, ela é mansa e pacífica, ninguém está reclamando ela de você, ninguém está te notificando, você está lá, tá? Então, acontece muito com terrenos de invasão, né? O pessoal invade, passam lá 10, 15 anos que está morando no terreno, daí aparece alguém falando, não, isso aqui é meu, me devolve, né? Às vezes já ocorreu a uso capião. Tem várias modalidades. A mais rápida delas, né, é a uso capião extraordinária, que são 5 anos. Né? Se você tem um justo título lá, quando você, digamos, faz um contrato de compra e venda do imóvel, nunca vai no registro de imóveis ver a situação, se tem dono, se não tem, etc. Ficou lá, passou 5 anos, ninguém veio reclamar aquela propriedade, uso capião. Tá? Você vai ter que, obviamente, demonstrar provas. Tem um caminho para se seguir aí. Tá? Mas você adquire a propriedade. Você deixa de ter só a posse ali do terreno, do imóvel, que seja, e você passa a ter propriedade. Pode ir lá no registro de imóveis e registrar como seu. Tá? Legal. Então, aí não vai incidir o ITBI. Tá? Também diz lá na Constituição Federal que, para fim de reforma agrária, tá? Então, se for realizado, né, de qualquer maneira, a reforma agrária, quando eu vou desapropriar um pedaço de um terreno, né, de um latifúndio, né, tiro lá um pedaço de terra de alguém que não produz para dar para uma família que vai produzir, por exemplo. Né, e o Estado vai desapropria aquele terreno e transfere para alguém. Também não vai incidir o ITBI. Tá? Ele trata a reforma agrária como se fosse aquisição originária. Aqui tem um termo também não toquei, né? A acessão. Né? Então, quando que ocorre a cessão? Quando, por força da natureza, tá? Alguma parte de algum terreno vier para o seu lado, para você. Né? Sei lá, deu um deslizamento de terra lá, ou né, o rio mudou o curso um pouco e começou a aumentar o seu terreno. Né? Quando há esse tipo de acréscimo no seu território, acréscimo na sua propriedade, isso é conhecido como acessão. E a acessão, ela é a aquisição originária. Você passa a ter propriedade daquele pedaço de terra e não é cobrado de você o ITBI, tá? Também não incide. Então, qualquer uma dessas formas aqui. Muito bem. Sujeito ativo do ITBI, quem cobra, né? Quem que pode cobrar? É um município de situação do imóvel a princípio, tá? Então, claro, né, a gente pega a delimitação do território de Curitiba, por exemplo, vê se o imóvel está dentro de Curitiba, foi vendido para alguém, aí vai ser cobrado ITBI pelo município de Curitiba. O Distrito Federal, quando tiver dentro do seu território, e pode ser, tá, pessoal? Raro, mas pode acontecer, está previsto na legislação, não ia deixar de falar para vocês, que a competência pode ser da União, pode ser que seja da União. Quando? Quando algum território federal não estiver dividido em municípios, isso pode ocorrer. Tá? Então, às vezes, tem algum território na União que não foi dividido, não faz parte de nenhum estado, nenhum município, não foi subdividido. Tá? E aí, mesmo que esteja dentro de um estado, é considerado território federal. E aí, quem vai cobrar ITBI nesse caso seria a União. Raríssimo de ocorrer, mas pode ser, né? Tem a possibilidade. Beleza, aqui tem um slide duplicado. Ok, então ITBI, pessoal, né? Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Você comprou, vendeu, né? Aí o comprador vai arcar com esse tributo, dadas as particularidades de cada legislação municipal. Não esqueçam, tá? Tem que analisar a situação aí da legislação municipal para conseguir dar alguma consultoria, por exemplo, para alguém. Né? Então vai depender do caso. Né? A pessoa chega e fala, comprei um imóvel em Piratubinha do Oeste,
de São Gonçalo da Platina da Almeida. Vai ter que pegar lá a legislação, né, de Piratubinha, etc. Já não lembro mais o nome que eu inventei do município. Tá? Para descobrir se a pessoa vai ter direito à isenção, para ver qual vai ser a alíquota, pagamento do ITBI, se está correto, se não está, etc. Beleza, acho que deixei isso bem claro. IPTU, no mesmo sentido aqui de bens imóveis, né? Então é o imposto predial e territorial urbano. Por que esse nome? Por que predial? Porque a construção, a edificação, tá, vai ser tributado, e o território também, considerado como terreno, aquele terreno cru que não possui nenhum tipo de edificação. Tá? Também dentro aí da delimitação do município. Está previsto onde isso aí? Né? Na Constituição Federal, como todos os impostos, tá? No artigo 156, inciso 1º. No CTN também tem previsão, tá? Então no Código Tributário Nacional, nos artigos 32 ao 34. E aí temos uma série de normativas municipais. Tá? A principal delas ali é a Lei Complementar 40 de 2001. Tá? Agora, são diversos decretos municipais. Depois, se vocês pesquisarem ou forem ver qualquer situação de IPTU, na hora que vocês pesquisarem legislação de Curitiba IPTU, vocês vão abrir o site da prefeitura e vão ver que tem uma série de decretos que vão delimitar esse tema. Tá? E aí vai prever lá a base de cálculo, né, descrever melhor quais são as isenções, assim como todos os outros impostos municipais. Legal. Fato gerador, né? Olha lá a dúvida, né? Então, quem que tem que pagar, né? Quando que você incide nesse tributo? Quando você for proprietário, possuidor ou detiver domínio útil do imóvel, tá? Então, do prédio ou do terreno. Agora veja, tá? O que importa mesmo é a disponibilidade econômica do imóvel. Nossa, professor, o que é isso? O que é essa disponibilidade econômica? Às vezes, pessoal, isso é comum no dia a dia, né? A pessoa faz um contrato de compra e venda de um imóvel, né? Aí ela vende esse imóvel e não vai lá procurar o registro, o comprador não vai, nem o vendedor faz isso, procurar o registro, né? O cartório de registro de imóveis, para realizar a transferência da propriedade. Tá? Aí a teoria que diz o seguinte, né, que quem é o responsável pelo pagamento do tributo? Quem é proprietário, possuidor ou tem domínio útil. Nesse caso, nós temos um proprietário, que está lá no registro de imóveis, e um possuidor, que é alguém que comprou o imóvel, mas ainda não se registrou como dono. Então, eu tenho as duas figuras. Tá? Para fins do fisco, pessoal, tá? Para fins do fisco, vai depender da lei municipal dizer de quem que vai cobrar esse tributo. Tá? Agora, o que a justiça entende? Que entende que é devedor, que é sujeito passivo, nesse caso, né? Quem vai pagar esse imposto é quem detém a disponibilidade econômica do imóvel. Então, aquela pessoa que fez o contrato de compra e venda, ela tem alguma coisa ainda com o imóvel, fora o nome dele no registro em cartório, pode dispor do imóvel, ir lá, entrar dentro da casa, fazer o que bem entender? Não vai poder, ele não tem a disponibilidade econômica. Então, no momento, tá, o devedor seria o possuidor. O problema aqui é que, muito provavelmente, né, esse imposto vai ser cobrado ou vai ser enviado, às vezes, até para o endereço, né, do proprietário. Tá? Se ele tiver endereço, por exemplo, diverso lá no registro de imóveis, pode ser que ele receba lá esse carneiro IPTU. Tá? E aí, né, ele vai ser responsável por essa dívida? Vai. Perante o fisco, vai ser responsável. Tá? Aí ele vai ter que ir atrás do possuidor depois para reaver esse valor. Consegue reaver? Né? A justiça vai depois dar uma decisão em favor dele, dizendo, realmente o possuidor é quem tem o domínio útil, perdão, tem o domínio econômico do imóvel, e ele é quem é o devedor. Né? Então, faça aí o reembolso, né? Faça o ressarcimento dos valores pagos a título de IPTU pelo proprietário.
Tá? Então, por isso que falam, né, da importância do registro. Você consegue recuperar esse valor? Consegue, mas olha a dor de cabeça, né? Chegando a ter que ajuizar a ação, etc. Às vezes, nem vale a pena o gasto. Tá? Então, atenção com isso. Tá? Mesma coisa acontece no contrato de locação. Tá? Então, no contrato de locação é comum, muito comum, que o locador passe para o locatário a responsabilidade sobre o pagamento do IPTU. E quando ele assina esse contrato de locação, ele assume o pagamento desse IPTU. Tá? Agora, para fim do fisco, para fim da Receita Municipal, o devedor, tá, é o proprietário, ou o possuidor, ou quem tem domínio útil. Bem dizer, a bem da verdade, a disponibilidade econômica do bem é do proprietário. Né? Ele locou o imóvel, mas ele, se ele quiser, ele toma aquele imóvel de volta. Né? Ele faz, vai ter alguma consequência jurídica, pode gerar uma multa, pode gerar algum tipo de transtorno, mas o imóvel é dele. Né? Ele consegue fazer. Por exemplo, nós temos aí o despejo por denúncia vazia. Eu quero meu imóvel de volta porque é meu. Tá? Pode até dar um prazo lá para o locador, mas a propriedade, né, ainda está na mão ali desse proprietário. Né? Nossa, fica redundante falar assim. Mas é ele quem vai deter a obrigação. Então, o que pode acontecer? O locador vai lá, assina esse contrato com o locatário deve pagar o IPTU. O locatário não paga o IPTU. Né? Dificilmente, né, vão transferir para você ou vão te mandar o carnê, o bloquinho lá do pagamento do IPTU. Eles vão já cobrar direto no aluguel. Né? Mas fica previsto em contrato, vai pagar o IPTU. Se não pagar, quem vai ser cobrado em inscrito em dívida ativa não é o locatário, né? É o locador, é o dono do imóvel, o proprietário. Aí ele tem que pagar esse imposto e depois ir cobrar do locatário, tá? Na justiça lá. Vai vencer esse processo? Vai vencer. O juiz vai dizer, realmente, o devedor, por força do contrato, né? Princípio, pacta sunt servanda, os contratos fazem lei entre as partes, né? Ou os pactos devem ser obedecidos, devem ser seguidos. Beleza, ganha o processo, mas a obrigação perante a Receita ainda é do proprietário nesse caso. Tá? E aí, quando a gente fala em domínio útil, pessoal, né, a gente tem que pensar naquela pessoa que tem usufruto do imóvel. Tá? Então, quem detém usufruto, né, uso e fruto do imóvel, também é parte legítima para ser cobrado o IPTU. Tá? Então, acho que eu dou um exemplo aqui. Tá? Se tiver os três, né, eu coloquei o exemplo aqui, no caso, a gente tem um proprietário, tá, o dono do imóvel. Aí alguém mora naquele imóvel, tá, que é um possuidor, sei lá, o colega que deixa ele morar lá, fala, não, pode usar, não tô precisando do dinheiro do aluguel, mora aí o tempo que você precisar. Beleza, então tem um proprietário e um possuidor. E aí alguém lá no registro de imóveis detém o usufruto do imóvel. Né? Também poder, por exemplo, se quiser morar, utilizar, explorar o imóvel do jeito que quiser, pode fazer isso. Tá? Nós temos as três hipóteses do fato gerador. Os três aqui estão incidindo no fato gerador. De quem que vai ser cobrado? Eu tinha dito antes, né? Depende da legislação municipal. Tá? Então vejam, extraí uma parte da lei aqui para usar como exemplo. A Lei Complementar 40 de 2001, que é a que eu citei como a que regulamenta o IPTU em Curitiba, tá? Diz lá, artigo 34, o contribuinte do imposto, tá? E aqui está tratando do IPTU, é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel. Então, quem tem usufruto, por exemplo, ou quem está na posse, quem está morando lá no imóvel, ou quem é dono no registro, lá, né, quem detém a propriedade do imóvel. Parágrafo único. Quando o imóvel possuir mais de um proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, então às vezes tem 3 proprietários do imóvel, né, é dividido em frações ideais lá. Então, fulano de tal é dono da fração ideal de 50% do imóvel, e os outros dois, cada um 25%. Né? De quem que eu vou cobrar o IPTU? Ou tenho nesse nosso exemplo aqui, tem alguém usando, tem alguém que é proprietário e tem alguém que tem usufruto do imóvel. De quem que eu vou cobrar? Para a legislação de Curitiba,
fica a critério da administração. Tá? Eles vão mandar o bloquinho lá do IPTU, o carnezinho do IPTU, em nome de um desses. Vai no nome de um deles. Qual é o critério, né, da administração? Não sei. Né? Oportunidade de conveniência. Fala, quem está mais fácil? O endereço de quem está mais fácil aí para o município cobrar. E joga lá o nome de alguém. Tá? Só que vejam, a lei já delimita. Fala, olha, a qualidade é de responsável solidário tributário. Lembra que quando a gente fala em responsabilidade solidária, né, todos esses devedores, eles dão as mãos e respondem de forma solidária, de forma conjunta. Todos eles são responsáveis pelo todo do tributo. Tá? Muito bem. Mas a administração pública em Curitiba pode eleger um deles para cobrar. Tá? Não quer dizer que os outros também não tenham a obrigação. Muito bem. Qual é a base de cálculo desse imposto? É o valor venal do imóvel. Tá? E aqui, né, esse diferente lá do ITBI, quem faz o lançamento, né, não é um lançamento por homologação, que você declara o valor, paga o valor e depois espera a administração pública dizer se está certo ou errado. Né? Você fica esperando lá falando, putz, né, fiz o recolhimento menor do que devia, vamos esperar 5 anos. Passou 5 anos, não cobraram, a administração pública perdeu. Né? Aqui não, a administração pública mesmo realiza um cálculo, tá? Ela cobra de ofício, te manda já o carnezinho com o valor para você pagar. Lembra que no lançamento eles têm que te dar sempre a oportunidade ou de pagar o tributo ou de se manifestar, impugnar. Então, às vezes, eles mandam um valor que você acha, nossa, não, é um absurdo o valor desse valor venal que eles estão colocando como base de cálculo para o meu IPTU. Você pode ir lá discutir isso, tá? Geralmente, tá, a prefeitura ela faz isso por uma planta, eles chamam planta básica de valores. Tá? E aí essa planta básica de valores, lembra, direito tributário e ramo de direito público. Sempre presidido lá pelo princípio da estrita legalidade. Vai realizar algo desse tipo por meio de lei. Tá? Então, o que acontece? Né? Eles fazem um levantamento dos valores do metro quadrado de cada imóvel no município, e aí, com base nesse metro quadrado, eles cobram o valor lá do IPTU, colocam o valor do imóvel com base na metragem. Tá? Se for alterar esse valor, se for subir, né, mudar, mexer nesse valor, só pode alterar por meio de lei. Vai ter que criar uma nova lei. Tem uma exceção, tá? Quando o município realizar correção monetária, tá? Então ele aplica lá o índice de correção monetária, esse reajuste não depende de lei, ele pode ser feito de ofício, tá? Ele pode só ser alterado. Então não vai depender, pode ser feito por decreto municipal. Quando a gente fala depende de lei, pessoal, tem que entender lei. Decreto municipal não é lei. Tá? É um ato do poder executivo. A lei é ato do poder legislativo. Tá? Então, quem tem que mudar a legislação é a Câmara de Vereadores. Tá? Agora, o decreto pode alterar, por exemplo, né, o valor com relação à atualização monetária, porque a atualização monetária ela é sempre devida. Né? A gente usa essa frase no direito. Né? Sempre devido juros de mora, né? Os juros de mora e a correção monetária. Então, isso pode ser feito. Beleza. E, se não me engano, em Curitiba, né, esses valores venais dos imóveis aí, eles estão bem defasadinhos. Né? Eles não correspondem mais à realidade comercial na maior parte do município. Então, os valores de IPTU ainda não são tão altos. Beleza. As alíquotas no IPTU, nós vamos encerrar aqui, né, com o IPTU alto, serão elas variam bastante com relação ao valor dos imóveis e são tabeladas pelo município, tá? E elas são progressivas. Em que sentido? Quanto maior o valor do imóvel e também, né, com relação à sua destinação, para que serve cada imóvel, a alíquota varia, tá? Ela varia de 0,2% até 3%. Tá? Eu trago aqui as tabelas referentes ao ano
de 2020. Então, cuidado, tá? Porque todo ano esse troço muda. Tá? Então, fiquem atentos. Quer dizer, nem todo ano muda, né? Mas pode ser que isso seja alterado. Então tem que ficar esperto. Mas como né, o cálculo é feito de ofício, enviado para você o lançamento lá, aí só tem que analisar se o seu está enquadrado da maneira correta na hora da cobrança. Então vejam, essa é a tabela, tá? Tá no site lá, inclusive, da prefeitura, parte de algum da legislação, mas eles já te dão a informação direta no site ali. Então vejam, né? Até R$ 38.645 aplica a alíquota de 0,2%. Aí tem toda essa faixa de preços e alíquotas aqui. Tá? Vejam, imóveis residenciais. Tá? Tem que se prestar à residência. Lembra do princípio da função social? Né? O princípio da função social é o que faz possível essas alterações de alíquota. Tá? Então, imóveis residenciais, esse valor. Imóveis não residenciais, tá? Aí nós temos alíquotas diferenciadas, tá? Geralmente aqueles que são para exploração da atividade econômica. Tá? Então, se você utiliza lá o imóvel para algum outro fim, a alíquota do IPTU é mais alta. Tá? Por fim, imóveis territoriais, ou, né, vocês chamam imóveis territoriais, são os terrenos, aqueles que não possuem nenhum tipo de residência ou edificação, perdão, nenhum tipo de edificação. Vejam que as alíquotas são maiores. Por quê? É porque um terreno que não tem nenhum tipo de edificação no município, em tese, não está atendendo a sua função social. Se não está atendendo a função social, como que o Estado força você a atender a função social? Né? Com tributo. Né? Fala, olha, se você tem um terreno, né, que custe aí mais do que R$ 96.619, você paga 3% de IPTU. Então, enquanto você não edificar ali, porque vejam, né, 96 mil, se você edificar nesse terreno ali, né, com o valor da metragem, etc., que vai ser realizado, digamos que, sei lá, dobre o valor, né, ou, sei lá, triplica o valor junto com o terreno, ainda assim você vai pagar muito menos tributo. Né? Veja que é 0,95 para 1%, para 1,10%, que é o máximo. Né? Aqui no terreno só é 3%, e não é um valor tão alto assim, né? R$ 96.619. Ok, beleza, o ISS vai ficar para sexta-feira, né? Falaremos sobre o último imposto municipal. E aí encerramos essa matéria de impostos em espécie. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para comentar aqui. Acredito que não. Beleza, pessoal. Então, a aula de hoje é isso. Vou encerrar aqui a gravação. Estou por aqui por mais alguns minutinhos. E obrigado por virem. Né? E apareçam sexta-feira também, pessoal.